Boa noite a todos, né? Desculpem o meu atraso hoje a todo mundo, né? E mesmo quem for assistir isso depois, né? Pedir desculpas pelo atraso não faz muito sentido. Mas para os convidados, né? Eu peço realmente mil desculpas pelo meu atraso, mas a gente vai conversando aqui, se conhecendo um pouco, né? E eu estou encantada com o currículo de vocês, né? Eu, na hora de preparar as perguntas, né, a gente fica um pouquinho imerso na vida do outro, né? Ouvindo, não. Não está ouvindo, não? Não estou ouvindo nada. Eu estou ouvindo bem. Tá. Melhorou? Eu vou talvez chegando o microfone mais perto. Né? Então, hoje a gente vai conversar com esses dois artistas, pensadores, intelectuais, com a sensibilidade do artista, né? Nem sempre que é um intelectual, né? O artista, ele na maioria das vezes é um intelectual porque precisa de pensar, refletir naquilo que está fazendo, buscar os recursos, os meios, as técnicas, as fontes, né, os estudos, isso demanda uma longa jornada de batalha até que uma pessoa consiga ter a fluência, não só a fluência, mas também ter os resultados, né, do trabalho. E os nossos dois convidados de hoje são um exemplo muito raro até, né, de encontrar por aí, né? E que a gente precisa de conhecer. É bom saber que tem pessoas que estão dedicadas, né, às artes em geral, né? Ambos, os dois, eles têm essa similaridade de trabalhar em diversas áreas das artes, né? Interconectar todas elas, ensinar, né, aos outros também. Eu não sei de onde é que arruma tanto tempo para fazer tanta coisa, né? Mas eu vou chamar a vinheta e a gente vai bater um papinho aqui bem descontraído com esses dois artistas que estão aqui. Até daqui a pouco. Estou vendo. Não estou conseguindo representar. Enquanto isso, eu vou fazer perguntas para a Val, né? Val, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, né? Você é uma jovem atriz, poetisa também, e gostaria, né? Você tem uma carreira muito diversificada, como poeta, atriz, né? Artista plástica, também administradora e blogueira. Como que você equilibra todas essas facetas na sua vida? Me conta um pouquinho desse processo aí de rotina sua com isso. Nossa, Lélia, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, querido Edu. Boa noite, Lélia. Quero agradecer por estar aqui, por essa participação. Eu me sinto honrada. E, enfim, vamos lá. Como que eu equilibro? Então, eu não equilibro. Esse é o problema, eu não equilibro. Eu costumo dizer que eu acho que é esse caos que estou inserida é que me dá esse gás, é que me dá essa força, é que me faz talvez buscar constantemente esse nirvana. Então, eu digo que eu tenho uma bagunça organizada. Mas se eu pudesse resumir uma palavra, eu diria a você que eu sou muito comprometida com tudo que eu me proponho a fazer.
Então, se eu tenho assim, são multifocos, mas aí na hora que eu estou fazendo uma determinada coisa, eu estou fazendo aquela coisa. E eu realmente me dou, assim, eu me entrego, eu sou uma pessoa de entrega, eu sou uma pessoa de doação. E a arte, ela me proporciona esse renascimento. Então, talvez por isso eu consiga conciliar o ambiente corporativo de empresa, do meu trabalho, né, com as minhas habilidades, com o trabalho artístico que eu desenvolvo, com tudo. E eu confesso também para você que eu não sei como é que eu consigo dividir essas 24 horas. Então, na verdade, talvez seja isso. Caiu um pouquinho, mas assim, depois eu vou seguir uma sequência, mas duas coisas interessantes é que eu estava lendo uma matéria que fala que pessoas inteligentes vivem em ambientes mais caóticos. Não sei, né? Não tem uma questão de organização, porque a gente vive muito no pensamento linear, né? Então, a gente costuma, no nosso dia a dia, irrefletidamente, de seguir isso dentro dos nossos espaços, né? Então, isso, quando a gente sai um pouco disso, primeiro pode vir a culpa, né? Meu Deus do céu, isso eu estou fazendo tanta coisa, né? Também a forma como que as pessoas veem, né? Podem enxergar como uma pessoa desperta, né? Ao invés de ser ao contrário, né? De uma pessoa que tem múltiplas habilidades e pode, até mesmo pelo seu talento como administradora, né? Saber gerenciar essas tarefas à medida em que elas aparecem, né, como prioritárias. Eu posso dizer para você que a minha formação e o meu trabalho do desenvolvimento diário me ajuda muito. Me ajuda muito na administração de tempo, me ajuda muito a planilhar o que eu tenho que fazer, que minha vida é uma planilha, eu sou uma pessoa, embora eu tenha tanta coisa voltada para a arte, eu sou uma pessoa das exatas. E isso acaba contribuindo, eu acho que isso influencia com que eu consiga fazer essa bagunça organizada da qual eu citei, entendeu? Talvez seja esse comprometimento que eu proporciono para cada uma das coisas que eu me disponho a fazer. Até porque a administração, ela ajuda a você não estabelecer metas objetivas, né, claras, né, tangíveis, né, e que vai te ajudar a conquistar isso, né? É um conhecimento muito que falta no meio artístico, né? Para os artistas que são empreendedores natos, mas a maioria é uma bagunça desorganizada mesmo. Né, que a pessoa fica, ai meu Deus do céu, e fica muito estressado para avançar um pouquinho, né? Então é importante até para as pessoas que estão assistindo saber que que uma coisa que pode ajudar na escrita, na realização das coisas, é estudar um pouco de administração, ver como é que você pode gerenciar todas essas vontades, né, criativas, tirar da gaveta o que está né, o que está engavetado, né? Um exemplo de principalmente entender sobre o tempo, como dividir o nosso tempo e a arte de nunca procrastinar, porque a procrastinação talvez seja uma das coisas que mais ocasionam essa bagunça, e aí a gente não sabe por que, eu deixei de fazer isso, aquilo. E deixar de procrastinar é muito difícil, é realmente uma disciplina. É disciplina. E a diferença, né, até de reconhecer, né, essa questão também que envolve autocrítica, né, você está sempre refletindo sobre você mesmo em relação às coisas que faz, né, porque uma diferença é a bagunça da procrastinação, que você citou, e a bagunça de uma rotina que está ali, tá o montinho da música, ali está o montinho da poesia, ali está o montinho da administração, né, e que não tem como a gente tem que estar tudo na mão, né, também. Né? Então vamos para o seu blog, né? Além de tudo, você é blogueira, né? O nome Nudez do Pensamento é um nome muito bonito, né? Existe desde 2016, ou seja, não estava bombando esse negócio de internet. Não, mas né? Então conta para gente um pouco. Tem uma coisa que é muito mais curiosa, porque antes de existir a Nudez do Pensamento, eu escrevia em um blog chamado Números e Gente,
que eu falava, e na verdade eram assuntos administrativos, e era exatamente sobre isso que estávamos falando antes. Não era nada voltado para a poesia, era tudo voltado realmente para o campo do empreendedorismo. Era como administrar o tempo, como administrar a convivência, como a questão da liderança, como lidar com cabeças, sentenças. E aí, na verdade, o blog Números e Gente já existia há algum tempo, tinham vários textos, crônicas, e aí depois foi que surgiu a nudez do pensamento com poemas até um tanto quanto prosaico, porque eu percebia que eu escrevia uma certa crônica que tinha um viés poético. E eu fui uma pessoa criada na poesia, na literatura, eu fui criada por um avô cordelista, né? Um avô que era repentista, que era encantado por poesia, por roda de viola, então eu tinha a arte na minha infância. Então, meus textos, eles acabavam tendo um viés poético, tinha uma crônica com uma... E aí eu comecei a escrever algumas prosas e depois eu fui evoluindo para os poemas. Muito bem, né? E a gente sempre tem um ganchinho que eu vou sair um pouco assim das perguntas, até para a gente abrir um debate, depois a gente vai falar com o Edu também, né? Que pode comentar sobre coisas que a gente está falando aqui, mas essa questão da convivência com a arte é muito importante, né? Daí, assim, toda a importância da arte e educação, como que a vivência da arte, né? Não é só você usar, ter a vivência de uma arte didática, digamos assim, né? Mas da arte como arte, né? Nos palcos, na rua, em casa, como ter esse ambiente artístico é importante para uma formação de uma mentalidade artística, principalmente na infância, né? Então, quanto mais cedo a gente desenvolve algumas referências e estampa essas referências no nosso cérebro, que está em desenvolvimento, mais fácil a gente tem de lapidar esses elementos, né? Então, mesmo assim, é muito difícil alguém não ter contato com cultura, né? É muito difícil. A cultura está aí, pode ser boa, pode estar ruim, pode melhorar, pode, né, piorar, não pode, mas só pode melhorar, está do jeito que está, mas assim, a gente sempre convive de uma forma ou de outra com a cultura, e todos nós temos essa referência. A questão é que aquele que quiser se lapidar, aquele que quiser seguir de forma mais séria dentro desse campo artístico, precisa buscar essas referências para que o cérebro, né, que tudo parte do nosso cérebro, do nosso coração também, né, que está no cérebro também, né, mas assim tudo depende muito do mapa cultural que a gente vai construindo, né, pela convivência, pelo gosto, né, e até mesmo para conhecer coisas que a gente não gosta, né, porque aí a gente vai desenvolvendo o pensamento crítico em relação a por que eu não gosto daquilo, né? Será que é pela convivência? Porque muita gente talvez não leia poesia, talvez. É por conta da falta de convivência, não gosta, né? não consegue perceber ainda as diversas camadas, né? De uma literatura, de uma poesia. Você quer falar? Eu acho que todo mundo gosta de poesia. Eu acho que quando a pessoa fala que não gosta, ela ainda não conheceu, né? Talvez ela não goste do contato com o poema, mas porque talvez ela não foi, porque é meio que uma vivência, o contato, é o amor pela convivência com aquilo. Então, quando você diz eu não gosto de poesia, talvez você não goste do poema em si, não sei, né? Aquela velha confusão entre o que é poema e poesia. Mas a poesia está em tudo, a poesia está no sol, a poesia está na música, a nossa vida ela é recheada de poesia, né? Então, dizer eu não gosto de poesia, toda vez que alguém fala assim, eu não gosto de poesia, eu sempre relevo, falo, não, é porque essa pessoa ela ainda não teve um contato, ela não teve o contato real, ela talvez teve o contato cansativo, ela teve o contato por obrigação, e tudo aquilo que nos é obrigado nos irrita, né? Então, eu acho que ela não foi ensinada, eu acho que ela ainda não aprendeu. Então, eu acho que todo mundo que fala, eu não gosto de poesia, é preciso ter
paciência com essa pessoa. Ela, na verdade, ainda não teve o contato real com a poesia, mas todo mundo gosta. Principalmente aí depois a gente faz mais para frente, né, quando chegar a parte do Edu, né, a música aproxima também da poesia, né? Com certeza, a música ela é o campo que abraça, né? A música ela faz esse afago. A música ela diz, olha, você gosta assim, eu vou te provar que você gosta de poesia. A música ela prova para a pessoa o quanto a poesia é importante. A partir do momento que entra uma melodia dentro de um verso, aquela pessoa ela vai virar e diz, não, realmente, eu gosto de poesia. Ou seja, a música ela tem esse dom de abraçar exatamente essa pessoa que diz que não gosta. E mesmo porque a música ela nasce da palavra, né? Exatamente. Ela nasce originalmente, assim, ela é um degrauzinho abaixo da palavra, né? E isso mudou com uma resistência gigante. A música ela é muito resistente para mudar, né? As artes plásticas ela muda com uma facilidade, né? Ela logo inova. A música é muito técnica, ela vai muito mais lento do que as outras artes, na minha opinião, assim, no que eu leio e vejo, né? Você também é atriz, né? Então, mas isso a gente vai falar, né? Vamos falar primeiro do seu livro, né? Que você é coautora do e-book A Violeta 19, uma transmutação pandêmica, bem recente, que recebeu prêmios, né? Nacionais e internacionais. Foi. Parabéns. Né? Que foi uma colaboração sua junto com o escritor Jorge Ventura. Exatamente. Né? Como foi? Tem a ver com a pandemia, imagino. Tem a ver com a pandemia. Eu estava prestes a lançar, na época, o meu primeiro livro solo, e Jorge Ventura perdeu o pai, e eu perdi a minha avó 6 dias depois. E aí, Jorge Ventura entra em contato, né, a gente naquele auge, foi no auge mesmo da pandemia, no mês de abril, assim que começou, e aí ele falou, olha, ninguém conseguia se encontrar, se ver, eu não consegui, minha avó morava em Brasília, eu não consegui ir ao velório. Então, enfim, aquele caos em que estava mergulhado o mundo, e aí ele falou, por que não vamos colocar isso por que não colocamos isso no papel? O que é a Violeta 19? A Violeta 19, nós escolhemos exatamente este nome, a Violeta, primeiro porque tudo começou em 2019. Para nós chegou em 2020, mas ela começou em 2019. Nós escolhemos a Violeta porque nós conhecemos uma lenda da Violeta sobre uma moça chamada Violeta e um rei que queria casar-se e encontrou essa moça. E o reino dele era um inverno muito rigoroso, e após desposar dessa pessoa, o seu reino ficou florido, e sempre que ela ia visitar os pais, aquela coisa, ficava tudo muito frio, tudo. Então, assim, o que nós acreditávamos é que o período pandêmico era uma transmutação, era uma passagem. E a Violeta 19 foi isso, uma transmutação pandêmica. E dentro da Violeta 19, nós tínhamos 20 temas. Ela foi dividida, na verdade, em 19. São 20 temas. Tudo começou com a distância. Então, quando nos distanciamos, aí veio o tema de saudade, vieram as insônias, vieram as perdas, veio a tecnologia, que foi muito importante. Nós tivemos abstinências sexuais, nós tivemos descobertas que foram muito importantes, nós tivemos também esperança. Então, foram várias coisas que desencadearam a partir do distanciamento, né? E todos esses poemas, nós fazíamos um texto sobre cada tema, eu fazia um, Jorge Ventura fazia outro. Só que eu tinha uma maneira de ver, por exemplo, a saudade. O Jorge Ventura tinha uma outra maneira de ver a saudade. Como iríamos costurar esse pensamento? Então, nós costuramos esse pensamento através das aldravias, né? E pouca gente fala das aldravias, que é um gênero literário muito novo, aí são as 6 palavras sobrepostas, um gênero super novo, mas super interessante nesse mundo que a gente vive
de correria, né, um poema sintético, e aí nós costuramos esses pensamentos com as aldravias. Então, em cada tema, eu descrevia a abstinência sexual de uma forma, Jorge Ventura escrevia de outra. Eu descrevia a perda para mim foi de uma forma, para ele foi de outra. E aí nós trançávamos isso com as aldravias. Apenas o último poema, que se chama A Violeta 19, que foi feito a quatro mãos. É um poema totalmente metrificado, realmente feito a quatro mãos. E eu fiz metade, ele fez metade, apenas o último. O restante, cada um fez o seu, e depois fazíamos essa costura. E essa coisa da aldravia, para mim, foi muito importante, porque o Jorge, ele é um mestre, ele é um cara que tem um currículo, assim, que a gente faria horas aqui. Quando ele me chamou, inclusive, para escrever esse livro com ele, eu confesso para você que me deu uma certa aflição. Falei, poxa, mas ele tem 11 livros escritos, é um grande jornalista, é um publicitário, é presidente da PERJ, ele tem um currículo vastíssimo. E aí, eu confesso que eu fiquei assim, nossa, mas realmente foi maravilhoso. Nós ganhamos o prêmio Arte e Movimento do ano passado, nós ganhamos o Solidário de Ouro de São Carlos, da Argentina, né? E foi, assim, incrível. Nós tivemos que lançar ele em e-book, porque o momento não permitia fazer um lançamento presencial. Eu até tenho uma versão física, né? Tem uma versão física desse livro, mas é apenas... eu tenho mais pra cá. Inclusive, eu até pedi para você abrir e ler um trechinho, escolhe um para ler para a gente. Claro, claro. Vou pegar uma aqui bem... Ó, por exemplo, esse aqui, esse poema meu, eu vou ler curtinho. Quando a gente fala da zona de conforto, que eu digo assim: rotinas viciantes, pavor nas mutações, dos aquários remoldados com acessos restringidos. Tudo é caos em nova ordem, tudo é austero e difícil. A praxe reinventada é fobia antecipada. Do conforto ao crescimento se auferem medo e aprendizado. Conquistas só viram hábitos quando se habitua a mudar. Isso foi dentro dessa confusão que a gente foi jogado dentro das redes sociais, sem saber, às vezes, usar as plataformas, naquele desespero, sem saber. Os professores, por exemplo, tinha gente que... Nossa, eu tinha amigos que não passavam e-mail, e, tipo, de repente, eles se viram fazendo lives, sabe? Então, foi uma mudança, e foi, assim, um caos na nova ordem, né? E foram coisas que vieram e mudaram de verdade os dias, mudaram as rotinas, aquelas rotinas viciantes, como eu falo, elas tiveram que realmente ser mudadas. Ou você muda, ou você muda. Foi isso que aconteceu. A gente teve que aprender. Foi um tsunami, né? Foi. Um tsunami que ainda está acontecendo, né, em menor escala, mas, né, a gente não pode descuidar muito disso, mas foi um tsunami, né? Sim. Vermelhos Inversos, né? Vermelhos Inversos. Prêmio Manuel Bandeira de poesia. Pela UERJ? Não, pela UBE. UBE é a Universidade... União Brasileira. É a União Brasileira dos Escritores, aqui do Rio de Janeiro. A União Brasileira dos Escritores em 2021, né? O que te inspirou a escrita desse livro? E como foi a sensação de receber mais um prêmio, né? Um em 19, outro em 21. Isso, então. O Vermelhos Inversos. Primeiro que eu sou uma pessoa de muitas cores, muita gente acha que o vermelho é porque a Val usa cabelo vermelho, ela tem essa coisa com batom, porque mesmo no período de máscara eu usava sempre muito batom, gosto muito das cores, mas eu cresci num lugar muito pequeno, no interior do Piauí, e eu morava em um bairro que se chamava Morro Vermelho, então Vermelhos Inversos, esse in é a brincadeira com a palavra de estar dentro do verso, é o in de estar introduzido, de estar lá dentro. E, inclusive, quem apresenta meu livro, ele fala das pedrinhas do Morro Vermelho. Ele começa o livro falando assim. E o Vermelhos Inversos, ele é um compilado de direções. Eu sempre falo que nós precisamos de 6 direcionamentos, né?
eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber, eu preciso, pelo menos, tentar entender o que funciona aqui para que eu possa tomar algum passo. Depois, eu preciso saber quem está à frente, atrás, ao meu lado e em cima. Então, eu sei, o Vermelhos em Verso ele é dividido em 6, exatamente em 6. A primeira aba dividida é o eu. Então, nesse eu faço textos falando, buscando, tentando encontrar quem é esta pessoa que escreveu Vermelhos, ou como ela se vê, ou como talvez até o mundo a veja, ou como ela escutou alguém falando dela. Então, é o eu, é o que eu sou. E você coloca isso como um personagem ou como eu mesma? Você Muitos deles muitos você. estão em primeira pessoa, outros não. Por exemplo, eu abro o Vermelhos em Versos com um poema chamado Batom, que é o poema que está na capa, né? Que está na contracapa do livro. Que o batom, eu falo assim, que é um misto de segredo que transforma toda mulher, expressão da beleza e até desacata a fé. Mexe com os sentidos mortos, mexe com a repressão, mexe com os comprometidos, causa ciúmes na multidão, escorrega entre os lábios, faz despertar muitos dons. Nem quem usa sabe explicar o poder de um batom. E esse a Val, ela tem muito essa referência do batom. Então, esse eu que está na primeira aba, na primeira ala do livro, ela não é necessariamente tudo em primeira pessoa. Às vezes eu estou falando, eu também danço, então tem coisa que eu estou me referindo à dança, né? Então eu abro o livro com essa sessão com batom e encerro a sessão com os vermelhos. E aí eu falo do vermelho que me define, mas, e eu não sei se ela realmente é a cor mais quente, mas eu sei que é a cor que traduz meus versos. Então, aí, isso é a Val, esse é o eu. Aí depois eu preciso saber quem está, as duas direções, que está na minha direita e na minha esquerda. Então, eu faço duas alas. Primeiro, elas, porque eu tenho uma fala muito voltada, sim, para o público feminino, e eu tenho os elos, porque para eu falar delas, eu preciso ter alguém que me segure do outro lado. E esses elos podem ser, sabe, os parentes, os amigos. Então, eu falo delas, mas eu preciso dos elos. Quem está à minha frente ainda são eles. E isso eu estou me referindo a gênero, e eu estou me referindo a sistema patriarcal, eu estou me referindo a tudo isso. Né, que ainda é uma luta difícil, ainda é uma luta difícil na política, ainda é uma luta difícil na literatura, existem mais homens do que mulheres, nos postos de trabalho, enfim. E quem está atrás de mim são exatamente as pessoas que, para que eu esteja aqui hoje, eu precisei de outras pessoas. E essas pessoas lutaram, eu não surgi do nada, a minha consciência não surgiu do nada, eu precisei de outras falas, e é por isso que eu chamo essa sessão de lutas. E quem está em minha cabeça, que é a minha direção, que é o que guia, o que é a minha sabedoria, eu chamei de tempo. O tempo que foi, o tempo que estou e o que há de vir. Então, esse livro foi dividido nessas seis alas, e foi uma emoção muito grande para mim quando eu recebi o Prêmio Manuel Bandeira de Poesia pela União Brasileira dos Escritores, porque, primeiro que Manuel Bandeira, nós todos sabem dessa contemporaneidade toda que foi Manuel Bandeira. Então, isso para mim foi não só pelo título, mas, assim, é uma honra que eu realmente não sei descrever. Não consigo ter a palavra para te dizer, assim, para falar. E o Vermelhos em Verso é esse livro aqui. E todo mundo, quando pega, né, essa menina aí de cabeça para baixo gritando, todo mundo pega e olha assim, mas ele é assim mesmo, tá? É inverno. Parabéns, né? Parabéns, né, pelas conquistas. E não só assim, a gente percebe pelo seu discurso, né, o trabalho estruturado, o trabalho pensado, né, o trabalho refletido, né, e que origina mesmo, dá origem a trabalhos consistentes, né?
porque quando você trabalha com a forma, né, e você consegue descrever isso e adaptar tanto a ideia quanto a forma dentro daquele objetivo artístico que você de comunicação, o que eu quero passar com isso, o que eu preciso, qual foi a ideia que me veio para isso, e você vai buscar os mecanismos para tornar aquilo um objeto artístico, né? E é importante para as pessoas também que estão assistindo, ver, tentar perceber na fala das pessoas, né, na fala dos artistas, essa construção. Né? Aí tem a forma, tem a ideia, tem as escolhas, né? E tudo isso está muito bem explicado, né? De forma que a gente fala assim, bem, a pessoa recebeu um prêmio, né? Não é à toa, não foi por causa do batom vermelho. Não é Não. Então, vamos prosseguindo aqui. Né, bom, então tem criação, né, de poesia visual também, aforismos, né? A sua poesia, né, inclui, o seu trabalho inclui poesia visual e aforismos, né? Você tem mais alguma coisa para falar sobre esses formatos, né? Artísticas? Eu falo assim que nós vivemos aqueles tempos líquidos, né? E hoje as pessoas, elas... Sabe da época que as pessoas paravam na banca de jornal e liam somente o negrito do jornal e ninguém lia a matéria? Pois é. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas querem saber toda uma trajetória com um pensamento, elas querem saber o tudo falando pouco. Você fala muito, ser prolixo não adianta, os discursos grandiloquentes não vai conseguir prender a atenção. E aí eu tive um certo desafio de um professor que ele disse que alunos não gostam o jovem não gosta da poesia. Ele falou, eles gostam de frases de Instagram. Aí eu falei assim, então tudo bem, então nós vamos fazer uma produção onde eu vou fazer uma produção onde a gente consiga roubar a atenção, mas de uma forma filosófica, de uma forma trazendo a poesia visual, de uma forma reflexiva, né? E nós lançamos o volume 1 desse ano, era para ser assim, começou realmente como uma brincadeira, mas o negócio deu tão certo que a gente resolveu fazer volume 1, que foi a síntese do grito, que é esse trabalho aqui. Vocês estão vendo? A síntese do grito. Né? A síntese do grito, eu trato de aforismos, são sínteses mesmo, são sínteses, como, por exemplo, eu posso ler uma aqui, por exemplo, sementeira, palavra, lavra em terra de magia, faz o homem perceber-se menos matéria e mais poesia. Tem uma outra que eu falo, que eu chamo de declaração, que eu falo assim, exerço na citação o poder de atingir outrem, nem que seja o outro lado de mim. E, além disso, eu coloquei, porque eu trabalho também com poemas visuais, eu acabei colocando imagens, mas são imagens, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, por exemplo, isso aqui eu faço uma alusão ao homem no centro de tudo, e ao nosso Congresso Nacional. Então, eu coloco as duas bacias e boto o C virado, isso eu faço tudo com letras, não uso os desenhos, são apenas letras. Então, eu boto o homem com o centro. Né? Esse centro do mundo que manda na gente, no final, tudo é resolvido com o centro. Então, tem vários outros poemas visuais que são trabalhados aqui dentro, né? E eu tenho o homem preso na internet, que nós somos rastreados por nossa vida é uma hashtag, né? Eu tenho o trabalho só com números, né? Os poemas feitos apenas às letras, aquela velha brincadeira do adolescente de sair colocando, ou então para enganar o algoritmo. Então, eu saí fazendo trabalho só com os números, o engano do algoritmo. E aí, no final, eu digo que no final do livro, eu digo que eu tenho um grito finito, mas ele não acaba em mim.
Parabéns, né? Tem muitas coisas para comentar, mas eu vou ser breve, né? Para a gente ir para o nosso intervalo. Mas é interessante, né? Essa questão de perceber o presente, né? Existem muitas formas de você perceber o presente. Uma delas também é contando histórias do passado, né? Então, e revisitando, né, várias obras de artes que são atemporais, né? Elas têm sempre algo a dizer. Elas nunca, não é que elas nunca, mas algumas delas, elas não são fechadas no tempo, né? Elas sempre deixam uma abertura para você refletir sobre elas no tempo que for, né? Podendo readaptar, né? Se você for pegar Shakespeare, ou for pegar óperas, e se for pegar cinema, muitas das vezes, né? Na verdade, Lélia, para a gente fazer essa desconstrução da contemporaneidade, a gente precisa saber construir. Não dá para chegar e quebrar os versos, e quebrar a palavra, e mudar, se antes eu não entender quem foram essas pessoas que fizeram essas obras atemporais, que eu as leio até hoje e que elas inspiram exatamente a talvez quebrá-las, mas antes de quebrá-las, eu preciso saber fazê-las. Não dá para dizer que não gosta. O gancho disso, assim, que eu falo é a questão, assim, não em termos comparativos ou qualitativos, não, é a questão de que aquelas pessoas, elas não estavam pensando no futuro, elas estavam vivendo completamente o presente e construindo em cima da percepção delas do agora, né? Então, digamos, esses dois lados da mesma moeda, né? É como que, quanto mais perto do presente a gente está, em termos de pensamento, na minha opinião, mais chance a gente tem de abrir aquela obra, aquela reflexão para uma coisa mais genérica, porque o que eu acho mais difícil é você estar presente, ali você conseguir perceber o momento, né? Você conseguir adaptar aquilo para o que os formatos de expressão e de, digamos, constituição do ser presente, né? Que eu pensei nisso em relação ao seu próprio livro, né? Usando uma linguagem que é isenta de preconceitos, né? Porque a gente vê muito isso na arte, né? A arte do momento que tem preconceito não pode representar uma realidade verdadeira, né? Então, quando a gente se aproveita desses recursos, mais a chance a gente tem, involuntariamente, de trazer pessoas para a arte, né? Eu não sei se eu divaguei muito, Não, eu compreendi. Eu compreendi. E, assim, não dá para ter o preconceito com essas artes novas que vão surgindo, porque se você pega 100 anos atrás, por exemplo, quando os modernistas entraram fazendo o que para muitos seria uma bagunça, e o que para nós hoje é assim, como a gente acabou de falar de Manuel Bandeira, que foi um dos que transitou ali do parnasianismo para o modernismo, ele teve um pé lá e o outro cá, né? Aliás, do romantismo para o modernismo, eles foram criticados, eles foram martelados lá na época. E hoje, você pega as obras, as pinturas, as músicas, os Villa-Lobos da vida, sabe? Exatamente os que foram massacrados. Então, não dá para ter arte que vem com preconceito, não dá, não pode. E às vezes é um preconceito que como é que chama? Inconsciente, né? Que talvez seja o medo do novo. Talvez seja o receio. Nós temos problemas com o novo, com a mudança, essas coisas de adaptar, sabe? Essa coisa de nos adaptar. Você até comentou isso no seu livro. Exatamente. Né? Exatamente. A gente precisa ter essa... Que é uma característica... sair da rotina viciante, né? Que a rotina vicia.
Exato. A rotina é viciante, a zona de conforto é viciante. Então, é muito mais fácil eu tecer uma crítica ao novo do que eu tentar entender o novo. Ter até essa. Aí a gente volta lá no ponto da nossa entrevista da bagunça, né? Que a gente estava falando. Isso. Até que pode até fechar um pensamento dentro de tudo isso que a gente está conversando, né? Além de tudo, você é diretora de mídia digital, né? Eu não estou enxergando. Na PERJ. Fala um pouco sobre isso, sobre o seu trabalho. A PERJ, ela é a Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro. Então, não dá para uma associação que, por exemplo, a PERJ vai fazer 35 anos, não tem como ficarmos fora das redes digitais. A mídia digital, ela é uma realidade para todos. E uma associação com tantos anos, ela tem que estar. E a PERJ, ela é muito... Ela tem um compromisso muito sério de estar passando uma linguagem muito responsável, né? Ela tem muita responsabilidade com o conteúdo que divulga. Então, tudo é passado por um crivo, a partir do momento, desde a elaboração de cor, desde a elaboração do folder, desde o preparo, a colocação das imagens. Então, eu preparo tudo isso, mando para o crivo e depois é que ela é publicada. Então, eu tenho um carinho muito grande pela PERJ, porque é uma associação que abraça, é uma associação que, inclusive, já vou deixar aqui registrado que dia 13, gente, dia 13 é o nosso último sarau do ano, lá no Bar Ernesto da Lapa. Muito bom, muito bom. Eu vou encerrando aqui a nossa entrevista com a simpática, bonita, inteligente, criativa Val Melo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, meu bem. Um intervalo de 6 minutos para bebermos uma água e a gente volta com o não menos interessante Edu Viola, para um bate-papo também muito rico, né, para a gente pensar aí durante uns meses aí sobre essas conversas e o trabalho intenso dele também. Tá, voltamos. Renan, pode pôr o nosso intervalinho de ser, voltamos em 6 minutos. Olá, Edu. Tudo bom? Boa noite, Lélia. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite a todos. Eu adoro esse grupo Poesia Faz Pensar. Gosto muito. Temos o Renan, a Gilza. Né? Isso, Renan, Gilza. E a Val agora deu um show muito bom. Gostei muito. Para mim tem sido uma honra também, uma oportunidade e uma alegria, né, de poder estar batendo esse papo, né, não bem como uma entrevista, né, mas como um bate-papo muito interessante. Eu que sou flautista, né, sou musicista também, gosto muito, sempre também convivi com poesia, minha avó escritora, e meu avô jornalista, um outro, né? Então, assim, a gente tem esse apreço pela inteligência criativa dos seres que nos rodeiam. Eu acho muito interessante o esforço, assim, para a gente puxar o gancho, né? Quando eu era pequena, o que eu achava mais fascinante era que era sempre uma pessoa que estava fazendo aquilo que eu admirava, né? Sempre tinha uma pessoa no meio, né? Então, o que aquela pessoa constrói na vida e se lapida mesmo como ser humano, né? Para poder superar esses desafios, né? Que nos levam a realizar
obras, digamos assim, eu ia falar coisas, né? Mas porque todo mundo realiza, né? Não é só o artista que tem essas capacidades criativas, né? Mas a arte, ela não só realiza, ela comunica também, né? Então tem esse adendo, né? Tem várias realizações criativas, mas que são, digamos assim, úteis, né? Mas a arte, ela não é só útil, ela também é comunicadora, né? De uma forma muito particular, que tem muitas definições para isso, né? Muitos filósofos falam sobre isso, o que seria essa comunicação. Mas eu gostaria, né, agora com a sua história, né, como pessoa e como artista, como músico, como poeta, né, dentro dessa trajetória, né, a gente vai conhecer um pouco dessa comunicação sua com o mundo e com as artes, né? Então, você é músico em primeiro lugar, né? Olha, Então, na verdade, oi? eu sou violeiro. Violeiro, mas violeiro não é músico, não? Eu toco teclado também, toco cavaquinho, toco ukulele. Mas eu não sou musicista porque eu nunca frequentei uma faculdade, eu não tenho formação em música. A minha música é toda de ouvido. Mas olha, Bom, a gente vai entrar aqui em definições, mas as coisas mudam também muito lentamente, mas no mundo da música também, né? A educação musical tem mudado muito, né? E até quando eu comecei a estudar música, era uma coisa muito. Tinha essa divisão muito rígida entre conservatório, música popular, né, música de ouvido, música, né, raiz. Ainda tem essas classificações de gênero, mas na forma como que a gente aprende, isso tem mudado bastante. Né? Mas como que a música... Você pode falar até um pouquinho, né, de como que você começou na música, né? E como que isso influenciou na poesia, né? Como poeta. Certo. Eu, desde pequeno, meu pai adorava tocar violão. Meu pai trabalhava nos telégrafos, era telegrafista, mas ele tinha paixão por violão e aprendeu de ouvido como eu. O meu pai tinha até um bico, vamos chamar assim, ele ficava na porta da Rádio Nacional e quando faltava alguém de conjunto, entra Zé, ele tocava no lugar do cara. Era rádio, ninguém estava vendo, né? Então ele adorava isso. Tinha ele e um amigo dele que faziam isso. Então, logo quando eu fiz 6 anos, ele já começou a me ensinar posições de violão. Eu já comecei a gostar, né? Aí fui aprendendo a tocar uma coisinha aqui. E é engraçado, quando eu estava mais novinho, agora eu consigo até tocar, mas eu não me lembro tanto. Eu tocava de Hermano Reis, Som de Carrilhões, aquelas músicas quase clássicas. Eu tocava essas músicas quase clássicas, uma facilidade incrível. Quando eu estava com 13 anos, aí eu comecei a sair com o violão na rua, né? Vamos dizer assim. Aí tocava em barzinho, com os amigos junto. Eu tive um problema sério que eu comecei a beber cedo, né? Então, garotinho, eu estava bebendo. Foi um erro imenso. Eu hoje já não bebo há 9 anos, parei de beber geral mesmo. Mas eu bebia, fumava e bebia e tocava a minha viola. Minha vida era exatamente isso. E nessa brincadeira, eu comecei a fazer música. Primeiro fiz com um amigo meu, depois fui fazendo sozinho, e fomos participando de festivais estudantis. Festivais que pegavam a região do Meier. Eu nasci no Meier, morei no Meier há 20 anos, mais ou menos. Com 13 anos, eu participei do primeiro festival da minha vida, no Várzea, né? E acabamos tirando em terceiro lugar com uma música. Nós entramos com 2 músicas, só que a primeira música foi triste. Era a melhor música, mas o pessoal do conjunto estava todo mundo meio mamado. E não deu certo. Nós fomos vaiados, bem vaiados. Inclusive, fomos para o departamento do clube tomar glicose na veia, né, soro antietílico.
Mas voltamos bem e conseguimos, na segunda música, quando nós entramos no palco, eles estavam vaiando, só eles, aquele negócio, né? Mas, de repente, a gente dominou a plateia e aplaudiram, e nós ficamos em terceiro lugar. O que não foi mal para o vexame anterior, né, vamos dizer assim. Do limão à limonada. É isso aí. Também ganhei outros festivais, cheguei a ganhar outros festivais, com a música que deu zebra naquele evento, né? Até na época, teve um maluco que contratou a gente fez um show sobre Bahia, um mês no Grajaú Tênis Clube. Eu tinha 14 anos, por aí. Essa música é sua? É a minha música, Saveiro. Eu fiz em 1900 Quisera eu ter seu amor. Quisera eu pescar e amar você. Eu tenho 66 anos, mas 70 eu tinha 13. Volto Saveiro. Essa música das águas do mar. Eu pensei no pescador. Tentei descrever a história, né? Dá para ver que dia termina. Pela vida, vai morrer, pela minha tristicina. E essas gravações praticamente eu todas sozinho, né? Eu não pude fazer essa gravação com outros instrumentos, foi tudo sozinho dentro de casa, de brincadeira. Eu venho e foi lá quando? da Bahia. Essa daí é de 70, essa participou do festival. São Salvador, Bahia. Bahia vem pra mim. Se eu não posso ser a Bahia vem pra mim. A filosofia é essa. Estou pensando aqui, você fala de gravação. Me gravar ela agora. Não, a gravação mesmo. Essa é de 70. Quando estava em Salvador. Tá nesse CD aqui, ó. Da capoeira e também do meu amor. Por isso eu agradeço. É o CD com 21 músicas minhas que meus filhos me deram de presente. Eu agradeço a meu Deus, camarada. Eles colocaram no da CD. bênção da martelo, da macaco, da mortal. Só que escreve golpes de capoeira, né? Bom, e seus filhos são músicos também? Tem algum artista? Não. O meu filho sabe tocar violão, que eu ensinei para ele. A minha filha, em 90, eu comprei um teclado para ela. Ela começou a aprender, a professora vinha até aqui em casa, mas ela desistiu. E eu, de ver ela tocando, eu falei, não quer mais, então eu vou tocar, e comecei a tocar. Essa música aí eu acho que é de... Essa pátria mãe, com sangue jovem a correr, no seu peito fez muralha pra paz defender. Então, aqui... A terra suja de vermelho, como as pelo chão, casas em ruínas, né? Destruição. Você começou na poesia, né? Explorando os diversos estilos, né? Isso tem uma relação com sua trajetória na música, né? Como compositor, com a métrica musical. Olha só, eu fazia mais música até os 17 anos. Depois eu fui trabalhar na Shell. Eu fiquei 26 anos de funcionário na Shell. Cheguei a ser gerente. E depois, em 2003, eu saí da Shell e fui para a Petrobras. Fiquei mais até 2015 na Petrobras. Eu sou administrador de empresas, a minha função, né? Minha carreira. Mas na Shell eu exerci a função de engenheiro, que eu fui chefe de base de combustível. Na própria Petrobras, eu analisava perda e sobra de navio, fator de conversão, aqueles cálculos todos, né? Ela estava falando de administração, aval. O meu apelido que meus filhos me chamam é controller. Eu tenho planilhinha para tudo. Mas aí o que aconteceu? A poesia em si, eu comecei a fazer poesia, sem ligar a música, em 2019. Eu saí da Petrobras em 2015, com aquela roubalheira que teve nas funcionários. Petrobras sem dinheiro, eu era terceirizado, eu era consultor, aí fui mandado embora. Só que depois eu falei, vou tocar violão em barzinho para sobreviver. Eu já estava aposentado, eu me aposentei em 2011 pelo INSS. Só que o salário de aposentado, por melhor que seja, nunca segura quem estava ganhando, trabalhando, né? Aí eu comecei a brincar, tocar em barzinho, só que
eu tive muitas doenças brabas, né? Mas graças ao lá de cima, eu estou aqui. Assim, rapidamente, eu tive 2 cânceres, um aneurisma na aorta abdominal e uma diverticulite que eu tirei 30 centímetros. Isso entre 2017 e 2018. Fiz tratamento, me recuperei, graças a Deus. Hoje eu estou só Em 2019 eu comecei a escrever poesia pequenininha, estilo minimalista, Aldravia, como ela falou, né? Eu gosto, Camaquiano, Austin, tem uma série de estilos, né? Eu cheguei até a inventar o triangulando, que depois eu descobri que tem o piramidal, que é bem parecido, só que eu não faço uma pirâmide, eu faço um triângulo reto. Eu faço um triângulo reto. Até um amigo meu, o Valdeci, que faz o triangulando. Só que quando eu fiz, eu nem sabia que tinha esse estilo, né? Eu chamei de triangulando. E inventei também o baguncita. O baguncita é uma aldravia, só que você bota uma palavra, aí completa a outra com pontinho para ficar uma atrás da outra, fazendo quase que um triângulo, né? E você lendo, que nem a aldravia, você lendo do início ou do fim, você tem sentido. Que isso é o que é importante numa aldravia ou no baguncita, tem que ter sentido, né? Aí, então, eu fiz assim. Aí aprendi também trova, entrei em grupos de trovas. E eu nunca fiz literatura. Eu era uma besta nessa área, sinceramente. Mas eu comecei a gostar do negócio e fui aprendendo, né? Direto em grupos de WhatsApp. Hoje eu participo, pelo menos, eu acho que de uns 200 grupos de WhatsApp. Eu não consigo o evento em todos eles, mas tem uns 10 que eu vou eventos sempre. Tem dias que eu participo de 5 eventos. Eu tenho 3 a 4 academias. Eu sou da CILA, Confraria Internacional de Literaturas e Artes, sou imortal fundador. Eu virei agora vitalício na Academia Biblioteca Mundial de Literaturas e Artes. Eu também sou da AVALB e sou da ABC, Academia de Camaquiano. E de diversos grupos. Ainda faço parte da coordenação do Clube Literário Ciranda Poética, que é um grupo que todo dia tem evento. São poucas pessoas, no máximo 16, mas todo mundo que participa tem a obrigação de comentar e curtir a todos, entendeu? Tem que ter uma participação maciça. Você não pode simplesmente postar e ir embora, senão não ganha certificado. Você tem que interagir. É interessante, é muito interessante, porque as pessoas estão, na minha opinião, estão aprendendo que a interação online é importante, né? Não é assim só uma coisa para você comentar, expressar sua própria opinião, mas também apreciar o que é do outro, né? Saber que é importante que você faça isso pelo outro, né? Assim como é importante, principalmente para nós artistas, que façamos isso para que alguém faça isso por nós, mas não por caridade, né? Mas é por reconhecimento, por você estar ali fazendo parte. Isso é muito importante no mundo digital, né? Quem escreve um blog sabe como é importante ter um comentário ali, né? Quem tá participando dos grupos também, né? Mas isso foi só um parênteses, né? Desculpa ter te interrompido, mas você falou, né, do baguncita. Eu queria saber se tem alguma relação com a bagunça que a gente estava falando, que é importante para a criação, porque esse nome, né, me chamou a atenção. O nome, o triangulando, você explicou, né? Isso, o triângulo é uma aldravia em outro. Espera que eu perdi a... Tá, a gente vai esperar. Deu zebra aqui. Não, a gente espera vocês. É porque tem dois, você está com dois. O Renan tem que ligados. O Renan tem que me... Eu acho que eu consigo. Eu vou tentar sair para de novo. Não. Peraí. Deixa. Pode ficar aí, tá? Tá. Eu vou tirar um e agora vou ver se eu coloco. Renan, eu não estou conseguindo colocar o Edu. Edu não precisa sair, tá? Você tá. Ele caiu aqui. Eu
Eu estou meio fora, peraí, eu vou ter que entrar de novo, ele saiu todo. Você, é só a câmera, eu acho que você tem que ligar. Ó, estou embaixo, aí, agora foi, agora foi. Não sei o que houve, eu nem gostei dele. Mas aquele negócio que eu estava falando da baguncita, ela é tipo uma aldravia, né? Só que o formato, eu boto uma palavra, a outra começa onde acaba aquela, aí é preenchido com pontinhos, ou tracinho, vai até onde dá no papel e volta. Muito, muito interessante. Você Quero quer falar? conhecer. Hein? Quero conhecer a baguncita. Ah, tá, baguncita. Eu vou postar depois lá no grupo. Você quer recitar alguma aqui? Posso? Deixa eu pegar uma aqui. Isso. Esse aqui é o meu livro. O meu único livro solo, que eu fiz em 2022. É o Verba Volat Scriptas Manet. Palavras boas, escritos permanecem. Esse título, quando eu era garoto, eu tinha aula de latim no ginásio. E um professor falava isso, eu achei bacana isso. Aí eu gostei. E hoje, eu coloquei, no ano passado, eu coloquei como título do meu livro. Esse livro é só de poesias. Ele tem 100 páginas, tem poesias minimalistas, poesias um pouco maiores, mas basicamente poesias. Eu vou ler uma para vocês aqui. Semente estelar. Somos sementes estelares e sementes voltaremos a ser, num eterno despertar, aprendendo a viver. Quantas vezes renasceremos até tudo aprender? A sua atuação nesse plano é que irá dizer. Enquanto nós vamos viver, enquanto isso, vamos viver, morrer e renascer a cada ciclo, aprendendo sempre um pouco mais e ensinando outros a viver. Esse é o Semente Estelar. Tem um que virou música, que é o Minha Poesia. Esse eu fiz a música em 2019. Finalzinho, 9/11/2019. Minha poesia está no sangue. Minha poesia vem com calma. Minha poesia vence a morte. Minha poesia está na alma. Minha poesia voa alto. Passa por todos os caminhos. Minha poesia é calmante. Para essa vida como espinhos. Minha poesia vai à lua. Minha poesia está no ar. Minha poesia está na terra. Minha poesia entra no mar. Minha poesia revigora. Minha poesia traz a paz. Minha poesia faz lembrar dos tempos que não teremos mais. Minha poesia é eterna. Nada poderá apagar. Verba volant scripta manet, ela para sempre ficará. Aí eu aproveitei até o título do livro que eu tinha colocado nessa música. Muito bem. Você gostaria de cantar ela para a gente? Pegar a viola e agora para a gente ouvir a versão musicada? Vamos lá, essa poesia aí. Minha poesia está no sangue. Minha poesia vem com calma. Minha poesia vence a morte. Minha poesia está na alma. Minha poesia revigora. Minha poesia traz a paz. Minha poesia faz lembrar dos tempos que não temos mais. Minha poesia vai ao luar.
Minha poesia está no ar, minha poesia está na terra, minha poesia entra no mar, minha poesia revigora, minha poesia traz a paz, minha poesia faz lembrar dos tempos que não terão mais. Minha poesia é eterna, nada poderá apagar. É da ferma voz escrita a mãe, ela para sempre ficará. É isso aí. Parabéns! É sempre muito bom ouvir a palavra e depois ouvir a palavra musicada, né? Assim, a composição. Eu agora que comecei quando eu faço poesia que eu acho legal, eu tento musicar. Voltei a tentar fazer isso. Porque eu fiz muita música para neto. Às vezes vem a melodia primeiro para você, depois você põe o Chico Buarque. Uma vez eu estava vendo um tempão uma entrevista. Eu prefiro pegar a letra e jogar melodia. E tocar melodia. Eu acho mais fácil. Ou também. Então, quando eu estou inspirado, é os dois juntos. Eu vou jogando o tema na hora, tem que achar a música. Eu gosto muito de repente, né? Aquela que a pessoa fala uma coisa, a gente devolve, fica discutindo. Eu me lembro uma vez que eu estava em Fortaleza, lá na Praia do Futuro. Aí eu estou sentado lá, tomando cerveja, comendo aquelas patinhas de siri. Aí passa dois caras fazendo desafio. Aí o cara me pediu dinheiro, eu falei, eu te dou, mas me empresta a viola. Eu fiquei discutindo, fazendo desafio com o cara. Eu amo isso. Eu participo de grupo de poesia, e eu começo, vai continuando, vai emendando uma poesia na outra. Eu admiro assim, pessoas como você, como a Val, que são pessoas muito comunicativas, né? Assim, são pessoas assim, que, a meu ver, conhecendo vocês pouco, lendo um pouco do trabalho e conversando um pouco com vocês dois, são pessoas que amam as pessoas, né? Amam estar nos grupos, e isso é uma fonte de energia para vocês estar com o outro, estar compartilhando, estar participando, né? Mas nem sempre. Eu não sou assim. Não que eu não ame as pessoas, mas eu sou aquela pessoa que eu prefiro estar sozinha sempre. Ah, não. Né? Eu prefiro estar sempre no meu canto, na minha bagunça. Eu gosto de bagunça, por isso que eu fico baguncita. Eu acho interessante, né? Assim, quando eu estou com os meus amigos músicos, né? Assim, claro, a gente tem os grupos, os amigos, assim, mas para mim estar em muitos grupos, estar em muitas atividades é uma coisa que me esgota, né? Eu sou meio, como é que chama? Aquela pessoa com energia mais, eu acho que é menos yang, né? Por assim dizer. Então, eu admiro pessoas assim, né? A Gilza é assim também, né? O Renan é assim, obviamente, né? Porque senão não estavam mostrando. Para mim, me renova. Pois é, né? É interessante. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha problema de comunicação. Eu era muito tímido. Por isso que eu comecei a beber cedo, porque a bebida me soltava, né? Mas depois, na Shell, eu comecei a dar curso de qualidade, diversos tipos de curso de chefe de base. Aí, aos pouquinhos, eu fui me acalmando. E quando eu parei de beber, que eu pensava que era tímido, eu descobri que não. Eu nunca fui tímido na minha vida. Pois é. Né? Isso, que bom, né? Eu tenho essa admiração, mas eu não me incomodo assim com o meu jeito de ser, não, porque eu realmente me sinto bem melhor nessa coisa mais isolada mesmo, né? Às vezes eu passo até 15 dias, um mês sem sair, fico em casa, né? Mas bom, você estava falando do latim, né? Em 2018 você lançou, né, um livro que me parece latim, né?
Verba Volan, escrita... Foi 2000, foi ano passado, 2022. 2022, né? Conta um pouco desse livro, as mensagens, né? Traduza para a gente, né? Verba, palavra. Verba voa, as palavras voam, escritos permanecem. Ou os escritos permanecem, qualquer sentido. Aí a ideia é essa. Palavra voando, escrito fica. Esse livro, eu comecei a participar de diversas antologias, comecei a fazer poesia em grupos em 2019. Então, eu falei, tenho 2 filhos, já plantei árvore, está faltando escrever um livro. Eu só estou participando de antologia, eu tenho mais de 10 antologias. Aí eu falei, vou fazer um livro solo. Aí fui separando material. Quando eu vi, eu tinha material para 5, 6 livros, eu ainda tenho muito material. Aí mandei para a editora, fiz, aí vendi alguns, cobri o custo do livro e distribuí para os amigos. Né? Foi isso que eu fiz. Aí estou com o meu livrinho pronto. Se depois fizer sucesso, eu mando imprimir de novo. Mas o que eu curto mesmo foi ter escrito o livro. Né? Que eu nunca pensei que eu não trabalhava com isso. O meu negócio eu gostava de música e tal, mas fazer livro, sei lá, eu nunca pensei. Mas saiu. Agora, eu estou preparando um livro infantil. Eu fiz uma apresentação no Colégio Andros, no Maitá, para a turma na Semana de Literatura, agora em setembro. Eu peguei 2 turmas de segundo ano, depois mais 2, 45 minutos cada turma. Aí eu apresentei umas histórias que eu fiz para elas, a criançada adorou, botei para ler e tal. E isso vai virar um livro. A minha neta mais velha chegou até a fazer a ilustração do livro. Eu pretendo, até o ano que vem, montar esse livro. Que, na verdade, o rascunho, não sei se dá para ver, que é um PowerPoint que a professora fez. Sim. Aqui, por exemplo, aí está assim. Os desenhos da minha neta não estão aqui. Tem aqui assim, Uma linda amizade. O sapo Godofredo e o galo Tancredo tinham uma linda amizade. Parece estranho, mas é pura verdade. De manhã cedo, cantava Tancredo com alegria e logo Godofredo vinha lhe dar o seu bom dia. Godofredo coachava e Tancredo cantava, num ritmo perfeito que os dois faziam direito. Essa bela amizade, brindada pela cantoria, fez com que Tancredo e Godofredo ficassem famosos um dia. Foram contratados para um show musical, com um grande público no teatro local. Se gostaram da história, guarde essa parte na memória, que em outra oportunidade eu conto mais sobre essa amizade. Isso aí foi uma dica para começar o livro. Né? Aí deixa eu ver aqui, tem um aqui. A Coruja Rosa. O nome dela é Rosa. Ela é uma coruja muito prosa, mas também muito curiosa, que gosta de dormir de dia, mas de noite tudo espia. Espia os namorados e seus segredos, espia o parque e seus brinquedos, espia tudo e não tem medo, pois viver à noite é o seu enredo. Adora espiar os morcegos, voando entre as árvores em planagens, em busca de frutas ou de outras bobagens. E assim vai Rosa, espiando as estrelas e também o luar. E só vai dormir quando o sol chegar. Então, sua história é para criança, né? Aí eu já tenho umas 30, mais ou menos. Você não para, né? Pelo que você engrena uma coisa na outra, né? Não para. A mente está sempre... E como é que você descansa? Você descansa? Olha só, eu tenho 4 netos. Aí, quando eles vão... 3 são da minha filha, e uma pequenininha é do meu filho. Os 3 da minha filha, uma menina de 14 anos, uma de 8
e um garoto que vai fazer 6 agora no dia de Halloween. Então, a de 8 de 6, às vezes minha filha sai com o marido, vai eu e minha mulher para lá, eu boto para dormir contando minhas historinhas para eles. Que eles querem dormir com o celular. Eu, não, não, não. Então, eu até gravo, então, porque é celular vai escutar aqui o ouvido. Então, eu curto isso. Agora, dormir, eu durmo pouco. Quer dizer, durmo pouco, não, mentira. Eu durmo 2 horas da manhã, em média, acordo 8 horas. Tá bom, tá ruim, não. Eu sempre fui da noite. Quando eu era jovem, na minha cabeça, veio a errada ideia que se eu dormisse 8 horas por dia, quando eu tivesse 30 anos, eu tinha dormido 10 anos. Né? Eu sempre fui matemático, falei, não vai dar certo. Aí eu dormia 2 horas, 3 horas por noite, eu não acabava. Mas tinha quarta-feira, era o dia da hibernação. Então, eu chegava do trabalho às 6 horas da tarde, nem jantava, dormia até o dia seguinte, hibernava, para me recuperar do sono perdido na semana. Tá vendo? E assim foi. Aí a gente pega o gancho da baguncinha da Val, né? Não é assim, cada um tem um modus vivendi, digamos assim. A gente precisa se respeitar nisso aí, né? Porque se a gente ficar muito assim com a cabeça, pensando que a gente deve ser bagunça organizada. Exatamente. Organizado. Né? É o modo de cada um viver. E quando a gente acha esse ponto de conforto assim, nossa, não, estou bem com isso, quarta-feira eu hiberno, nos outros dias eu durmo só 2 horas e vou ser uma pessoa sorridente assim, igual o Edu Viola. Né? Agora eu não faço mais isso. Mas continuo dormindo às 2 e acordo às 9, 10 às vezes. Eu não trabalho de manhã, não tenho pressa nenhuma, só tiver algum compromisso, né? Mas eu não consigo dormir antes de 2 horas, 1 hora da manhã, é difícil. Também não. Eu durmo tarde. Eu gosto de ver filme, não tem jeito. Eu durmo tarde, mas eu acordo 5h30, porque eu tenho que levar minha filha na escola. Eu moro em chácara, ela estuda 7h15. Então, Entendi. Eu levo ela na escola e com trânsito, não sei o quê, eu e ela, a gente acorda 5h30, mas ainda assim, às vezes, eu durmo 1 da manhã. Porque tem essa coisa do tempo também, né? Que a gente quer aproveitar um pouquinho mais, né? Da mente. Até 2015 eu acordava 5h30, quando eu trabalhava na Petrobras. Que eu tinha que entrar às 7 horas lá. Mas eu reclamo muito, eu confesso. 5h30. A pior coisa é acordar com sono. É horrível isso. Mas até que nesse ponto, assim, eu acordo, eu vou no automático, né? Eu sou desenvolvedora de sistema também, né? E é uma coisa que também você fica muito lá 24 horas de madrugada, né? Eu trabalhei com sistema na Shell também. Uns 26 anos, uma parte eu trabalhei em sistema. Implantava um projeto novo de computador. Pois é, tá vendo? Isso demanda muito, né? De tempo, né? Assim, essas atividades. Fiz muita hora extra com o chão. Às vezes dormia sábado, de sexta para sábado, no sofá, na companhia, no tempo da contabilidade, fechando o balanço para Londres. Caramba, tá vendo? Uma característica assim bom, vamos fechar essa parte com o seu livro, né? Cadê ele aqui? Com verba volant scripta manente. Eu queria saber um pouco mais dele, né? O tema central, né? O que você gostaria que os leitores levassem com eles depois que lessem o seu livro, né? Alguma mensagem. Eu pensei nesse livro em fazer poesias curtas, a maioria minimalista, tipo que a pessoa possa ler logo uma página de uma vez, aí no dia seguinte ler outra. Eu sempre recomendo, não ler tudo de uma vez, vai devagar, que a poesia é curta, senão acaba rápido. Tem que economizar, né? Aqui, por exemplo, na contracapa, tem uma trova. Essa aqui até virou música. Gratidão, vou cantar. Gratidão tenho na vida, agradeço ao Salvador pelo sucesso na vida.
por curar a minha dor. Então, esse gratidão pelo na vida, agradeço ao Salvador pelo sucesso na vida, por curar a minha dor. É uma trova que eu musiquei. Tem um Camolê. Conhece Camolê? Hein, Val? Conhece o estilo Camolê? Tem que ser tudo com a mesma letra e é feito de 3 palavras, ponto. Uma palavra, vírgula, outra palavra, 3 pontos, e de uma palavra final com exclamação. Não sei se dá para ver aqui. Não, está escuro. O Camolê, por exemplo, ó, Camolê tudo com V. Violeiro veio venerar, vibrou viola, venceu. Camolê é esse estilo. Tem um grupo no Face, Camolê. Gente, a gente... Tem esse aqui também na contracapa, Coração de Poeta. O coração de poeta sempre atinge a sua meta, trazendo muita inspiração para um versar com profusão. Coração e mente unidos jamais serão vencidos, e os poetas assim extravasam com seus lindos versos sentidos. Isso aqui é só a contracapa. Aí tem esse bolo de muita página. Então, pessoal, vamos ler, assim, porque aqui a pergunta, né, ela fala como que a mensagem assim, que a gente gostaria de passar, ou a mensagem que a gente pensou na hora de passar, mas a percepção do leitor, do ouvinte, sempre traz uma surpresa, né, para quem Exatamente. faz, não é? Eu tentei colocar poesias curtas, né? Mas dando boas ideias. Não tem nenhuma assim influenciando negativamente. Só coisas boas, teoricamente. Tá? Ó, por exemplo, o espelho da alma. O espelho na mente me mostra minha vida passada por regressão. Mostra os amores no meu coração. Minha alma jamais será vencida. Ela tem o poder de ser mortal e de continuar minha vida, mesmo com partes esquecidas, mas que num flash chegamos a recordar, só tem a dizer que a vida é eterna e que muito ainda temos a aprender, ensinar e aproveitar. Aí é Legal. Muito bom. Então, vamos aproveitar para encerrar o nosso bloco com o Edu. A gente vai fazer mais um intervalo de 6 minutos para tomar uma água. A gente volta com bate-papo descontraído. Aqui está tudo meio organizado, mas a gente pode bagunçar tudo que está aqui também. Né? Bagunça é interessante. Olha, controle ninguém da Val, não vou deixar bagunça. Não, aqui... Bagunça é interessante. Vou esperar o próximo bloco aí. Eu deixei o Edu falar, eu falei, agora vamos esperar esse outro bloco. Falou. Até Tchau. Daqui a pouco. Renan. Boa noite, estamos aqui de volta. Boa noite. Para fazer um repente. Né? Estava ali bebendo minha aguinha, estava pensando aqui que a gente podia abrir, porque a Val Melo, ela tem essa coisa do repente. O Edu Viola também. Eu fui criada meio ao repente, mas não sou a pessoa que faz repente. Mas sou uma apaixonada por... Na hora que o Edu estava falando, né, o quanto gosta, eu fiquei lembrando. Eu fui criada... Meu avô, assim, ele ia fazer um pedido, ele pedia para ir ao mercado, ele fazia repente.
O meu Então, pai também era assim. Vamos fazer o seguinte, então. Val, se o Edu topar, né? Fala uma palavra assim, aí o Edu improvisa um repente solo, digamos assim. Que tal, Edu? Vamos ver. tempo. Tempo. Tempo não para na curva, não apita. O tempo não para no ponto, não apita na curva, não espera ninguém. É isso que eu falei contigo. Se existe a Não, tá letra de uma música. É a ótimo. letra de uma música. E tem aquela antiga do tempo bom não volta mais. Né? Saudades de outros tempos iguais. Faz tempo que eu procuro você, não vejo a hora de te ver. Eu não sei o que vai acontecer quando eu encontrar você. Vai rimar. Essa foi na hora. Legal. Eu acho legal essa coisa do O improviso. treinar isso. É claro, né? Assim, numa Agora, improvisação. para ser rimadinho, tem que fazer naquela brincadeira do AABB, né? AB, AB. Aí fica tudo rimadinho. Mas eu também sabe, gosto de fazer assim. eu gosto assim o improviso é uma coisa muito difícil, né? Porque ele é uma síntese de muitas coisas que acontecem, né? E esse treinamento, assim, até para a gente quebrar um pouco o gelo, assim, das perguntas, né? Assim, para não ficar uma coisa muito linear, digamos assim, né? Já Isso, que a bagunça criativa ela isso. permeia a vida de vocês Isso é dois. ótimo para você usar quando você está dando aula para alguém, Val, em curso, para quebrar aquele gelo, aí você solta uma brincadeira dessa no pessoal, né? Aí solta, a galera relaxa. Isso Sei como é que é Eu isso. acho assim, aquele negócio chega para o povo, isso até todo mundo calçado, tem que vir até aqui, mas não pode encostar o pé no chão. aí você Aquela vê como é brincadeira para ele difícil, né? pensar. Fazer isso em sala de aula é muito difícil com os alunos quebrar esse gelo, né? Ou seja, em oficina, ou seja, até em teatro, né, Val? Como é que é essa Sim, experiência sim, do sim. improviso assim no teatro? Como que é difícil, né? Isso. É tudo muito difícil. Essa coisa quando você fala de improvisar, é como se existisse um bloqueio na tua mente, sabe? A gente fica tão limitado a ter que fazer perfeito, que quando fala de improviso e não tem a técnica do ensaio, você acha que vai fazer algo que vai estar num patamar de crítica. E aí, automaticamente, o teu cérebro, existe um Você bloqueio não cerebral. consegue quebrar os paradigmas ali, né? Você acha que não vai dar. Na verdade, sempre dá. O que acontece é o nosso medo do apontamento. É o receio do apontamento. A gente cresce com esses bloqueios dentro da gente, o receio do apontamento. E aí, quando fala agir de improviso, tu já pensa, não vou conseguir, vou ser apontado, porque o outro vai conseguir. Aí a gente entra nos quesitos de comparação. E no auto-julgamento também, né? Nós nos auto-sabotamos, né? Existe uma auto-sabotagem muito grande que parte da gente. Mas como dizia o Raul, nos bloqueia em tente muita outra coisa. vez, né? Vamos à luta. Tente outra vez. A lá Raulzito. Isso é uma prática, né? Assim, até a prática do improviso, mas também o improviso é que também essa coisa da bagunça, né? Digamos assim, né? A gente é muito, eu falo a gente, mas é genérico, né? Assim, o artista é muito preso à forma, né? Talvez assim uma coisa que em termos de arte, né? Do artista e da técnica, né? Essa questão da forma pode atrapalhar um pouco também, né? Pode Então, não, atrapalha. ajuda muito, né? Porque você tem uma base ali, mas ela também atrapalha, né? Entender a base é muito importante, mas quando você se foca na base, você começa a ficar muito limitado. E aí é onde essa base de aprendizado te deixa num cercadinho. Adorno tem a última obra dele, né? A obra dele mais conhecida é a Teoria Crítica, mas a que eu mais gosto é a Teoria Estética, que ele é uma obra solo dele, né? Então
claro, tem o pensamento dele, obviamente, mas não é voltado, não tem a mesma essência da teoria crítica, né? E dentro da teoria estética, ele fala sobre o impulso criativo, né? Então, ele é uma coisa que para mim é muito difícil, mas eu sempre gosto de pensar sobre isso como um alívio, né? Porque o artista é sempre mentalmente exausto, no sentido de estar sempre praticando, de estar sempre melhorando, vai fazendo várias versões, vai tirando uma palavra ali, colocando aqui. Eu tenho inclusive, sabe o que acontece? Você está descrevendo esse receio que o artista tem, ele tem muito... O papel em branco, ele é muito mais assustador do que o script, do que o algo escrito. Porque quando você tem algo ali pré-feito, programado, aquilo que a gente acabou de falar, né? Nós temos a técnica dos ensaios, do aprendizado. Agora, o papel em branco, você ser jogado, e isso eu não estou falando do artista, eu estou falando de N situações, de N profissões. Papel em branco, a vida em branco, o algo em branco, o novo, ele é muito assustador, né? Você é um virgem, você não sabe onde se fica. Vocês estão ouvindo um barulhinho? Da minha saída. Agora parou. Eu abaixei minha saída de som aqui, é do meu computador. Eu posso ler esse papel em branco que eu tenho aqui? Ele está aqui nesse livro aqui do Vermelhos Inversos, peraí. Ó, papel, é exatamente assim, papel em branco. Papéis em branco assustam. Carimbos, rabiscos, escritos, pinturas ou rasuras não traz tanta tortura quanto o branco do papel. O assustador vazio onde moram descobertas, a evolução, o passo seguinte, a loucura e a razão, o projeto a ser parido, os sonhos, a ilusão, o futuro ainda em risco, o tamanho do infinito dentro da imaginação. O branco do papel me assusta e traz uma paz infernal. Com arco-íris de letras e colorindo os sustos, esvaziando os espaços, com versos, desenhos e traços, aquietando a alma e redesenhando os dons. Isso é o branco do papel. Perfeito. Está vendo uma poesia, né? Uma representação aí do que a gente estava falando, né? Essa questão da ideia, forma, né? Originalidade genuína, né? Não é aquela que a gente pensa, né? Mas é aquela que flui com o próprio trabalho, né? Exatamente. Né? Tem uma pergunta aqui para o Edu. Eu vi. Olha, eu não tenho mania para escrever poesia assim, uma hora determinada. Poesia, para mim, de vez em quando, está até andando na rua que nem um maluco, vem na cabeça, assim, a inspiração chegou, eu gravo no microfone do celular e vou falando para depois escrever. Mas não tem assim, tipo, você botou aqui pôr do sol, amanhecer, madrugada. A poesia eu escrevo quando vem inspiração. Pode ser qualquer hora. Fazendo o que tiver fazendo. Não, e tem que escrever, né? Na hora ali. Ela nasceu, tem que parir. Exatamente. Ela veio, sentiu a dor, tem que parir. Como eu falei, os escritos permanecem, as gravações também até você escrever, né? Se não dá para escrever, depois a gente grava. até lapida, depois a gente até educa a criança, mas sentiu a dor, tem que parir. Não Exatamente. Se não morre. Isso, com certeza. Me esquece, ainda mais eu que já estou mais velho, a cabeça não fica guardando. Eu não consigo mais recitar uma poesia minha grande. Mas o trabalho poético, o trabalho artístico, a criação, esse processo criativo, ele veio, é preciso colocar na prática, porque senão ele é fumaça, ele vai... Você até faz de novo, mas não é igual. Exatamente. Na hora é bom, então grava, escreve, não tem papel, pega ali, sei lá, qualquer que se vira.
É o que eu tô falando, é aquele filho que você para e depois você até educa, melhora, lapida, né? Mas a ideia pega ele, salva ele logo. Né? Alguém gostaria de fazer mais perguntas? Deixa eu ler aqui, eu acho que tem, deixa eu ver se eu consigo. O Renan está dizendo que tem 5 músicas suas, Edu, aqui no que ele subiu. Vamos, Renan, pode soltar, solta aí. Soltar aí. Solta aí, que hoje eu estou sem voz mesmo, eu estou malzinho. Tempo ameno, sol extraterreno, sal de fruta eno pra melhorar minha ressaca. Vento forte, ondas agitadas, mais do que depressa eu me lanço dentro d'água. Mas você tem que entender que eu não posso mais viver longe de você, que eu não posso mais viver longe de você. Tempo ameno, sol extraterreno, sal de fruta eno pra melhorar minha ressaca. Vento forte, ondas agitadas, mais do que depressa eu me lanço dentro d'água. Mas você tem que entender que eu não posso mais viver longe de você, que eu não posso mais viver longe de você. Essa música é curtinha. Gostosa. A minha é pra zoar, né? Que é aquele calor de 40 graus, aqui eu prefiro falar, tá mesmo, tá tranquilo. Tempo que eu ia pra praia. Bahia de Dorival Caymmi, Caetano e outros mais, da praia de Itapuã, Bahia. Você a outra da Bahia. Mas esta é a Bahia da gente, de um povo feliz, de gente contente. Mas esta é a Bahia da gente, de um povo feliz e de gente contente. Na ladeira do Bonfim, seu povo leva a vida, é subindo a ladeira pra jogar a capoeira. Bate uma capoeira, depois dança um axé. O axé eu coloquei depois, naquele tempo come um acarajé. Mas esta é a Bahia da gente, de um povo feliz e de gente contente. Mas esta é a Bahia da gente, de um povo feliz e de gente contente. Bahia, terra histórica, com riquezas naturais. Cacau, carnaúba, jacarandá e minerais. Bate uma capoeira, dança um axé, depois desce a ladeira e come um acarajé. Mas esta é a Bahia da gente, de um povo feliz e de gente contente. Mas esta é a Bahia da gente, de um povo feliz e de gente contente. Bahia de Oxalá, Ogum e Iemanjá, e também da menininha do Gantuá, e também da menininha do Gantuá. Bate uma capoeira, depois dança um axé, depois desce a ladeira e come um acarajé. Mas esta é a Bahia da gente, de um povo feliz e de gente contente. Mas esta é a Bahia da gente, de um povo feliz e de gente contente.
Essa é aquela que se eu posso ver, ela vem pra Eu mim. venho lá da Bahia, Bahia do Bonfim, Bahia de São Salvador, Bahia, Bahia vem pra mim. Bahia vem pra mim, minha gente, Bahia vem pra mim. Eu me ligo na capoeira, me amarro na regional, também brinco de Angola e toco o meu birimbau. Eu sempre me amarrava quando estava em Salvador, a terra da capoeira e também do meu amor. Por isso eu agradeço a meu Deus camará, por isso eu agradeço a meu Deus camará. Da bênção da martelo, da macaco, da mortal, e faça tudo isso ao ritmo de um birimbau. O meu maior desejo é dar tudo de mim, comprar uma passagem e voltar para o Bonfim. Bahia vem pra mim, Bahia vem pra mim, Bahia vem pra mim, minha gente, Bahia vem pra mim. Da bênção da martelo, da macaco, da mortal, e faça tudo isso ao ritmo de um birimbau. Muito bom. Estava aqui lendo os comentários, que legal, hein? Bem bacana. Essa pátria mãe, com sangue jovem a correr, no seu peito fez muralha pra paz defender. Terra suja de vermelho, corpos pelo chão, casas em ruínas, destruição. Pararapaueira, 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 parauá. Parauá, Parauá, Parauá. Numa rua da cidade, um soldado morto no chão, em seu peito uma medalha de consolação. Mas talvez um dia eles possam se entender e fazer da sua pátria um bom lugar para viver. Pararapaueira, 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 parauá, 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 parauá. Cheguei, Pobre dessa pátria, onde só há desolação, aqueles que morreram, morreram em vão. Mas talvez um dia eles possam se entender e fazer da sua pátria um bom lugar para se viver. Pararapaueira, 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 parauá, 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 parauá. Aí, muitos. Parabéns, Edu. Parabéns. Galera, tem o Zé Muito legal. O saveiro, Gente, as águas do mar, Tem pergunta para Val aqui. de manhã cedinho, Eu não vi, passou rápido. o É, sol vai raiar, que foi? o pescador vai pra luta, Não ouvi. pra É na luta baixa- da vida, em seu saveiro, enfrenta o mar. Quisera eu ser pescador, quisera eu ter seu amor. É que o Quisera clima eu me deu vontade mesmo da roda de viola, né? De Legal. ouvir, tá, né?
as músicas são tão bem bonitas e os comentários são muito motivantes, né? Também. Muito comentário interessante, você vê que a galera está prestando atenção na fala, e isso é muito interessante para o músico, para o artista, para o poeta, para quem está ali. Então, essa interação, essa fala, esse incentivo, não deixa de ser um incentivo, né? Para a gente que está aqui, está lá mostrando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Obrigada a todos aí que fizeram seus comentários. É um feedback importante, né? Principalmente assim que a gente não tem como olhar no olho da pessoa, né? Para saber, né? Porque às vezes não precisa muito de dizer, mas esse ambiente online, essa interação perde um pouco, né? Como que a tecnologia, né, em constante evolução, a gente já assim, com a pandemia, né, igual a Val falou, mais cedo, a gente precisou se adaptar de forma muito rápida, né? E depois que esse tsunami acalmou um pouco, como que vocês estão enxergando todas essas ferramentas? Porque vocês são muito ativos, né? O Edu disse que tem 200 grupos. A Val faz milhares de coisas, né? A gente está aqui usando um recurso que nos permite esse encontro. Eu sou de Brasília, vocês estão no Rio de Janeiro, né? A Gilza está lá em Teresina, o Renan está no Rio também, tem pessoas Nossa, a Gilza está em Teresina, eu sou lá do Piauí, né? Não, Teresina não. Tocantins. São Paulo, né? Tocantins. Tá, não, a Gilza tá no Tocantins. E tem pessoas em Portugal, tem pessoas fora do país que estão interagindo. Gilza, se estiver aí, onde é que foi? Porque a Gilza não é do Tocantins, tá? Ela é que eu não estou lembrando agora. Acho que é São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, né? Acho que é. Tem uma pergunta aqui que eu vou colocar aqui para a gente. Pergunta para o trio magnífico, Valmelo, Edu Viola e Lélia Salles. Já passaram por algum bloqueio criativo? Acho que todos, né? A gente sempre tem uma fase de bloqueio. Eu já passei de ficar 4 anos sem tocar. Assim, tem. De não pegar. Depois para voltar é difícil. Mas assim, é porque é muito estressante, assim, pelo menos para mim. A Gilza é de Tocantins. Eu só não sei se é o nome da cidade, é Guaraína, Iguaína. Ah, tá bom. Até eu esqueço, que falo com ela todo dia, eu esqueço o nome dessa cidade. Eu falo que ela é a deputada estadual de Tocantins. Renan, vamos terminar de ler aqui a pergunta, né? Será que já passaram um bom tempo sem nada escrever, mas sentindo um turbilhão de dentro que parece não ter meio para sair para fora? Eu tenho, às vezes, que fico assim, mas depois passa. É como se não soubesse, né, como colocar para fora. Ele existe, mas não sabe-se como. É o verdadeiro bloqueio. E quando a inspiração surge, vou escrevendo bastante. Isso me levou a escrever um poema que dei como título Sem Inspiração. E gostaria de compartilhar aqui. Temos espectadores de Araraquara. Vamos aqui para um outro comentário. Quando escrevo algo com muita inspiração, acaba que gostam mais da poesia. Será por quê, hein? Olha, isso eu acho que é por conta do impulso criativo. Pergunta do Garda GZ. É o mesmo que fez a pergunta para o Edu Viola. Já alguma vez passa por tempos de bloqueio criativo? Será que já passar por um bom tempo sem nada escrever, mas sentindo um turbilhão de dentro que parece não ter meio para sair para fora? E tem vezes que fico assim, mas depois passa e quando a inspiração surge, vou escrevendo bastante.
Isso me levou a escrever um poema que dei como título Sem Inspiração, e gostaria de compartilhar aqui. Garza GZ, o mesmo que fez aquela pergunta para o Edu a respeito do pôr do sol. Se tem hora para escrever. Qual que é o nome dele, Renan? Garza GZ. Garza GZ. Garza. Que ele parece que é de Moçambique, do continente africano. Sim, já tive processos de bloqueio, eu acho que todo artista tem esses processos de bloqueio, e sim, acontecem esses turbilhões, e eu acho que faz parte, eu acho que, como eu falei antes, você tem o fato de estar com bloqueio, você quer escrever e não sabe como colocar isso, não sabe como organizar as ideias. Eu acho que, na verdade, seria isso. Ele mandou um poema aqui. Não sabe como organizar as ideias. Ele mandou o poema. Ah. Tá aí, o poema Sem Inspiração. Vejo linhas clamando versos, palavras desejando formas, sentimentos procurando algum sentido, e eu vagando pensamentos perdido. Ora distraído, como se Deus pausasse o mundo. Uma vaga inspiração me toma dizendo: eis o poeta traído. Cadê minha inspiração? Meus versos andam nublados. Cadê minha fértil imaginação? Preciso dos versos ensolarados. Meu caso é com inspiração. E como todo relacionamento, ora brigamos, ora não. Muito bom. Bem. Parabéns. Belíssimo, parabéns, belíssimo. Verdade. Muito bom. Sem inspiração mesmo, só o título. Eu tinha falado. Eu sabia. É isso aí, só o título. Angolano. Ele é de Angola. Ah, tá. Ele botou cavalo. Os poetas angolanos são maravilhosos. Ele colocou assim no início, cavai, já viu? Pois então, você podia, Gaza, né, o seu nome, se inscrever para uma próxima entrevista, né? Falar aí com o Renan, sua poesia é super bonita, a gente precisa de conhecer, ter mais essa interação com poetas, com artistas da língua portuguesa, né? Que a gente interage pouco. O Renan tá dizendo, alguém perguntou, né, se ia ficar gravado a live, as entrevistas são todas gravadas para assistir depois, né? Aqui está com esse barulho de novo, aqui é meu áudio, deixa eu tirar esse aqui, mudar o microfone, fez foi piorar. Eu acho que a gente hoje foi uma entrevista meio atípica, 2 horas de entrevista, de tão interessante que foi para mim conversar com você. Eu peço desculpas porque eu atrasei pessoas. Vocês que não sabem, né, que só estavam ali quando a live entra, eu atrasei e peço desculpas. Tá? Porque a gente, por mais hábito que a gente tenha com o público, com o palco, sem problema, todas essas coisas, é sempre bom estar na hora. A baguncinha não é com relação a horários, viu, pessoal? Tá bom, mas foi um prazer conhecer vocês, tá? De verdade, assim, é sempre bom, eu gosto de conversar, gosto de conhecer pessoas, mesmo que no meu mundo intimista, aqui é sempre bom ver trabalhos bem-sucedidos de artistas que convivem conosco, que conversam, que estão aí para bater um papo com quem quiser, né? Assim, com quem precisar, e eu espero que a gente se identifique, né? Porque a coisa também não é só se inspirar, que a gente se identificar no outro, assim, poxa, mas eu sou assim também. Poxa, eu já fiz isso também, né? Então é uma troca que... São trocas importantes. Tá sem som, você está sem som, Val.
Ou será que eu baixei tanto? Não, não é que Não, você está... eu vi. Eu baixei. Olha, Belinha. Falei que são trocas importantes. É isso mesmo. É um dos meus aforismos da síntese do grito, eu falo que eu utilizo a máxima que nem só de pão vive o homem, mas de um bocado de afeto que lhe preenche a alma. Com certeza. É isso mesmo. E a gente tem vários exemplos assim na prática em que assim como que as pessoas são colaborativas, né? A gente encontra muito apoio, né, por meio do afeto. Eu queria, antes de você encerrar, eu queria só deixar uma receita bem curtinha, tá? É aforística também, mas bem curtinha, que é chamado medicamento. Que eu falo, poesia, 2 pontos. Remédio sem posologia, nem contraindicação. Usar em doses cavalares, muitas vezes ao dia, para sua completa segurança, mantenha ao alcance de todos. Isso aí. Eu queria falar aqui rapidamente com a Val Mello, nossa querida poetisa e atriz, nosso querido poeta Edu Viola e músico também, e a nossa querida apresentadora Lélia Salles. Eu sabia desde o início que nós faríamos uma grande entrevista hoje e vai ficar como registro, tá ok? Porque como uma das melhores entrevistas que nós já tivemos no grupo. Tá? Então, fica aqui a minha gratidão pela o convite, né, que vocês aceitaram e se dispuseram aqui a falar um pouquinho das obras de vocês, da história, tá ok? Então, fica aqui o meu grande abraço e muito obrigado por vocês terem aceito fazer essa entrevista conosco. As portas sempre estarão abertas para vocês, tá ok? Para o grupo Poesia para Pensar. Agora é a casa de vocês. Tamo junto. Beijo para vocês. Um beijo, boa noite. Grande. Boa noite para todos. Fiquem na paz. Isso aí.